E aí pessoal, beleza? Queria mostrar um notebook aqui. Esse Dell tá todo desmontado, Inspiron. É o 15R, né? R15, eu não lembro o modelo, não vou levantar aqui não, porque tá com a parte ficou meio complicado. Mas o equipamento chegou pra gente, passamos o orçamento, o cliente aprovou e começou o andamento do reparo. Mariana baixou aqui o datasheet, tá? O esquema, né? Esse aqui é importante, ter o esquema dele. A placa dele é o LA8241P. Pode ter alguma variação, porque geralmente o esquema ele pode valer para vários modelos, né? Por quê? Esse aqui mesmo tem uma GPU integrada, né? E o esquema ele pode valer para uma mesma placa que não tem a GPU integrada, por exemplo, certo? Mas é bem provável que seja aquele lá, tem aqui embaixo, né? Mas tem as versões, né? Referência 1.0, tá? Tem algumas outras referências que pode variar o modelo da placa. Mas enfim, o problema dessa máquina é que ela não liga, tá? Ela não tá ligando, chegou sem ligar. E analisando o esquema que a Mariana e o Renato estavam analisando para encontrar o porquê de não ligar, né? E eu vou ressaltar mais uma vez que assistências de Goiânia, acho que é de Goiânia mesmo, fazendo caca, né? Por quê? Porque ele passou por uma outra assistência, até então a gente não tinha essa informação, descobrimos agora. Por que descobriu agora? Porque analisando o esquema ali, tinha uma tensão que não estava chegando, não estava aparecendo. E por que não estava aparecendo? Que simplesmente a BIOS estava matando essa tensão. A gente chegou a achar que a BIOS poderia ter algum problema, mas não era. Por que eu falo que a assistência fazendo caca? Essa BIOS aqui, cadê? Deixa eu foco. Essa BIOS aqui, tá vendo a marcação dela? Tá desse lado. Só que a marcação da placa é do outro lado, olha aqui, ó. Essa linha branca aqui é a marcação dela. Tá vendo aqui? Ó, dá pra ver bem, ó. Isso aqui é a marcação da BIOS, isso aqui é a marcação branca da placa, assim como aqui, ó. A marca dessas são duas BIOS, né? Essa BIOS aqui, tá a marcação aqui, tá vendo a parte branca aqui na placa, bem no cantinho? Essa aqui é o pino 1. E olha como é que a BIOS chegou, isso que a gente não mexeu nisso aqui, tá? Então ele chegou já com a BIOS invertida. Tá? Então assim, isso aqui pode queimar Super I/O, pode gerar alguns problemas, queimar o próprio chip, porque ele é alimentado onde não deveria, tá? Então assim, possivelmente o chip até queimou, para ser bem sincero, porque ele esquentou muito depois que fez um jumper em um MOSFET para poder gerar alimentação. Porque como eu disse, a gente não viu que estava com a BIOS invertida, o que a gente nem olha isso. E a gente nem sabia, na verdade, que ela tinha passado por outra assistência. Tá? Mas infelizmente, mais uma assistência fazendo besteira no equipamento do cliente. Aqui o processo vai ser o que? Certamente trocar a BIOS, que acredito eu que ela esteja com problema, esteja queimada, né, por conta de ter soldado invertido. Mas se não tiver, usa ela, não tem importância, tá? Mas provavelmente tenha mais defeitos, tá? Então assim, a assistência, além de não ter consertado, danificou mais ainda o equipamento. Fez com que soldou errado, tirou a BIOS para regravar, fazer alguma coisa assim, e ao soldar, soldou errado, tá? Isso aqui pode causar outros problemas. Infelizmente, mais um equipamento mexido, né, por outra assistência porca, nojenta e sem conhecimento nenhum, que usa equipamento de cliente para fazer teste, para aprender e acaba piorando a situação, tá? Eu levanto a bandeira sobre esse tipo de assistência, contra esse tipo de assistência, que porca, que não sabe fazer o trabalho e pega equipamento achando que, se perder, perdeu, né? Se o equipamento piorar, o problema é do cliente, não é meu, tá? Infelizmente ainda tem muito isso ainda, tá? Um dia eu consigo combater pelo menos metade disso aí que tem, tá? Mas inverter a BIOS agora, né? Tirar a BIOS, aliás, se tem algum curto ou não, e se não tiver, inverter, se não trocar ela para aí sim ir atrás do problema real, porque isso ainda não é o problema real. Olha aí, pessoal, queria dar continuidade nesse Dell, tá? A Mariana tá fazendo, na verdade, a análise está sendo feita pela Mariana, eu dei uma contribuição, o Renato também, porque tá bem difícil, tá? Como eu disse, eu gravei ontem, né? Mas como eu disse há poucos segundos nesse vídeo para vocês, estava invertida a BIOS, né? E a Mariana já corrigiu esse problema. Obviamente, né? Uma assistência porca
que não entende de eletrônica, não entende de informática, que não sabe nem soldar uma BIOS correta, obviamente não saberia encontrar o problema, né? Então, assim, como eu disse ontem, certamente teria mais problema e, claro, tem mais defeito. Analisando o esquema dela, a gente não está encontrando o pulso do gate de alguns componentes, né, de alguns MOSFETs, de 3 volts, 5 volts, ele tem a primária, mas ele não está chaveando a secundária. E tem uma tensão especificamente que vem através desse MOSFET, teoricamente ele é um MOSFET aqui, né, tá até jampeado aqui, que vai pro PCH, tá? Eu tinha suspeitado PCH já, porque normalmente quando passa por alguma assistência, especificamente aqui em Goiânia, eles não conseguem resolver, normalmente é defeito em algum componente que tem o tipo de solda BGA, porque aqui não tem quem faça solda BGA. Então, normalmente o problema está em algum componente BGA ou até no Super I/O, tá? Que é um SMD no caso, componente SMD. Mas, enfim, suspeita do PCH com problema, tá? Porque ele tá barrando o pulso do gate, tá? Então a Mariana já fez ali, já acabou de terminar aqui a limpeza do outro PCH, tá? Isso que vai trocar, não é feito rebaling, porque o defeito dificilmente vai ser rebaling. Então ali já é um outro PCH, tá? E vai soldar aqui agora para ver se resolve o problema. Torcer para dar certo. Além disso, eles mexeram, além dessa assistência, entre aspas, né, porca e nojenta, ter colocado a BIOS invertida, eles também soldaram uns componentes aqui do lado. Não sei se está faltando ou não. Tem outra placa dessa aqui, Maria? Não, né? Não tem outra placa para comparar. No esquema não dá para garantir que tem o componente ou não. E mesmo ficar olhando o esquema é muito difícil, né? Porque às vezes não tem a serigrafia na placa. O certo seria ter outra placa, mas tem sinal de solda em alguns componentes aqui. Tem sinal de solda aqui no cristal do PCH, tá? Então torcer para não terem estragado mais ainda, tá? Às vezes alguém vai falar que eu fico reclamando, não sei o que, mas a questão disso aqui, eu vou mais uma vez mencionar isso, que é o seguinte: uma placa que a gente não dá reparo aqui, é vida que segue, né? Eu estou entregando uma que não deu reparo, mas eu recebo mais 10 aí que dá reparo, tá? A minha preocupação é em resolver o problema do cliente, porque para ele isso aqui é uma máquina só, né? Eu falando como cliente, eu tenho um notebook só e eu não quero que ele estrague, né? Porque eu não quero gastar dinheiro. E olha que eu trabalho com assistência, né? Então, assim, pro cliente isso aqui é um prejuízo muito grande, tá? A minha reclamação, e eu critico tanto essas assistências, entre aspas, porcas e ruins que tem aqui em Goiânia especificamente, que é onde eu mais recebo, por quê? Porque muitas vezes danifica o equipamento que dava para ter reparo, tá? Isso eu critico porque era possível fazer o reparo, mas mexeram tanto que danificaram tanta coisa que já passa a ser inviável. E quem fica no prejuízo é o cliente, tá? Não sou eu como assistência. Eu vou receber mais 10 equipamentos aí, os 10 eu vou reparar e esse aqui não. Mas o cliente, eles às vezes só tem um equipamento, tá? Ela vai soldar aqui agora, aí eu mostro o resultado. Dando certo ou não, eu vou continuar filmando isso aqui. Olha aí, pessoal, da conclusão nesse Dell, Mariana fez a substituição do PCH, corrigiu alguns erros que a assistência porca e nojenta deixou, e mesmo assim tem mais problema. O sintoma alterou depois que trocou o PCH, porém não convém mais mexer. Por quê? Foram ontem em torno de 2 horas e meia trabalhadas, hoje em torno de umas 3 horas trabalhadas, e além de componentes trocados, e mesmo assim não deu certo, tá? Ele apresenta mais defeito. A Mariana tá para o almoço agora, então resolvi filmar, porque eu não vou filmar essa máquina mais, porque vai compensar muito mais entregar e partir para a próxima, porque a gente tá com uma fila gigante de serviço para fazer, e do que ficar gastando mais tempo nisso aqui. Repito, né? Esse aqui provavelmente era um defeito bem simples, mas por ter sido mexido, né, inverteram a BIOS, fizeram soldas desnecessárias aqui perto da BIOS, tá? Acabou
provavelmente danificando mais a placa, tá? Então a gente vai entregar sem conserto. Infelizmente, mais um cliente aí que levou prejuízo por conta de alguma assistência nojenta que ainda insiste em pegar equipamento dos clientes e fazer caca, beleza?